Bom dia a todos, sempre muito bom estar com vocês, me sinto bastante encorajado, bastante edificado por poder participar com vocês, não só desse momento de culto, mas também durante a semana, nos encontros dos grupos pequenos, encontros pessoais, encontros de estudos, né? Tudo isso tem me encorajado bastante, porque eu decidi compartilhar a minha vida com vocês, eu e a minha família que está aqui reunida, decidimos congregar com vocês e manter comunhão, e comunhão é isso, né? A gente dá, a gente recebe, e eu me sinto bastante encorajado por poder participar da vida de muitos aqui, e assistir, né, a vida de vocês, a luta, né, a jornada espiritual que cada um aí está levando. Eu também tenho as minhas lutas e dificuldades, também tenho a minha jornada espiritual, já há algumas décadas, né, embora eu tenha buscado viver da melhor maneira possível para agradar a Deus. Nem sempre a minha vida foi altos, minha vida também foi muito baixos, mas entre altos e baixos, eu estou aqui hoje, graças a Deus, batalhando pela minha fé, buscando ajudar algumas pessoas que me ouvem, que me respeitam, que gostam de mim, né? E a vida é assim, a vida cristã não é diferente disso. Mas uma das coisas que tem me ajudado bastante na minha vida é ressignificar. Usei uma palavra culta agora, né? Todo mundo usa essa palavra hoje em dia, né? Ressignificar, né? Ou seja, o que tem me ajudado bastante na minha fé e na minha vida é ter uma perspectiva melhor, diferente dos momentos difíceis da minha vida. Porque eu não consigo controlar as circunstâncias, eu não consigo controlar as pessoas, mas as circunstâncias que eu vivo, as pessoas que eu convivo, causam um impacto na minha vida, às vezes positivamente, às vezes negativamente. E se eu estou mais próximo de Deus, ou eu estou mais longe de Deus, isso depende de como eu enxergo tudo isso. Então eu vim hoje compartilhar com vocês, tá, como nós podemos encarar melhor as nossas crises. Todos nós temos crises na vida, dificuldades, problemas, e como eu encaro isso faz uma enorme diferença, se eu estou mais próximo ou se eu estou mais longe de Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês através da carta de Pedro, né? Capítulo 5, versículo 10, e eu acho que eu escrevi errado aí, né? Alguém tem aí fácil? Vê se é 1 Pedro ou se é 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Muito bom. Então nós vamos meditar um pouco sobre esse texto, tá? Porém, nós precisamos entender um pouco qual é o contexto em que esse texto está. Porque eu sei que, acredito que a maioria, ou todos aqui saibam, né, que essa divisão de capítulos e versículos não é de Deus, né? Deus não dividiu a sua mensagem em capítulos e versículos. As cartas eram cartas escritas, né? Mas lá em 1227, um inglês, né, um cardeal, pensou: por que não dividir esses livros em capítulos? Fica mais fácil para a gente poder encontrar ideias. E assim foi feito. Passado mais de 300 anos, 1551, um francês chamado Robert, que ele escrevia, ele publicava textos da Bíblia, ele pensou: por que não a gente dividir esses capítulos em versículos? Porque fica mais fácil para a gente compreender. De fato, fizeram uma contribuição muito grande de um lado, mas por outro lado, nós deixamos de compreender a mensagem de Deus como poderia
se nós ficamos presos a capítulos e versículos e perdemos qual é a ideia da carta. Porque quando você recebe uma carta de um filho que está num outro país, que você não vê há muito tempo, e você pergunta como você está, e ele manda um texto, você não lê um começo da carta e guarda para ler o restante na semana que vem. Não é verdade? Você não pega lá no meio da carta uma frase e fica meditando nela. Você lê a carta, não é verdade? Então, por 1200 anos não existia capítulos e versículos. O que existia era uma carta. E as pessoas liam as cartas. E nessas cartas estavam as mensagens. Qual é a mensagem da primeira carta de Pedro e da segunda carta? Como foi dito aqui pelo nosso irmão Ivan, não é? Primeira carta, e na segunda carta também foi escrito para irmãos que estavam dispersos na região da Ásia Menor. Ele cita isso na carta. E esses irmãos estavam passando por muitas crises, muitas dificuldades, muitos problemas. E Pedro quis animá-los, encorajá-los, ajudá-los a se manter firmes, fiéis, através de todas as tribulações que eles estavam passando. Então ele escreveu essa carta para eles. E se você olhar lá no início, no capítulo 1, dessa primeira carta, você vê que ele começa saudando os irmãos santificados pelo Espírito, e já logo em seguida ele cita as provações que deixavam eles tristes, mas que no fim, se eles se mantivessem firmes, sem desistir, então eles seriam aprovados. E aí logo no capítulo 2 ele mostra que eles não são forasteiros, mas eles eram concidadãos do céu, chamados para viverem na luz, e orienta como o povo de Deus então deve se comportar no meio dos sofrimentos. E aí no capítulo 3 ele fala da bênção que é recebida por aqueles que sofrem por causa da justiça, e qual é a honra que eles têm em participar do sofrimento de Cristo. E aí ele dá um encorajamento especial para a liderança da igreja, na pessoa dos presbíteros, que era a configuração daquela igreja onde ele estava escrevendo, ou daquelas igrejas, daquela região que ele estava escrevendo. E aí no capítulo 4, ele argumenta e faz um apelo, Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados pela causa do nome de Jesus, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E aí no capítulo 5, por fim, lá no final ele diz, já encerrando a sua carta, ele diz que Satanás está rodeando cada um de nós, querendo nos devorar, mas devemos resistir. E no versículo 9, ele diz, como fazer isso? Ou seja, permanecendo fiéis, firmes na fé, sabendo que irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E com isso, ele chega aqui no versículo 10, onde ele termina dizendo: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Ou seja, depois de nós termos sofrido um pouco de tempo, Deus vai nos restaurar, Ele vai nos confirmar, vai dar força. Você acredita nisso? Amém.
acredita nessa promessa, porque ele vai fazer isso, ele já está fazendo isso. Mas o problema não é esse. O problema é como nós nos colocamos, como a gente se enxerga no meio deste processo. O problema é como nós podemos lidar com as crises, com os problemas, com as dificuldades, mesmo tendo fé nessas promessas. Então, hoje, eu quero falar um pouco, se vocês me permitem, sobre isso. Tá bom? Vamos lá, então. Eu quero falar um pouco, que as crises, elas cumprem o seu papel. Teve uma história de um menino pequeno, uma criança, e ele foi brincar com a sua irmã num campo, e lá tinha um morro, uma montanha. E ele falou para ela: vamos brincar de escalar essa montanha, né? E eles começaram a subir, mas logo a irmã falou para ele, olha, não tem como a gente brincar disso. Por quê? Porque você não está vendo, está cheio de pedra, de buraco, de galhos de árvore, como é que nós vamos subir? E ele falou para ela: então, irmã, é justamente por causa desses buracos e dessas pedras é que nós vamos conseguir subir. Porque se fosse um gramado lindo, bonito, nós não íamos conseguir. Mas é justamente as pedras e os buracos que vai ser a nossa pisada. Nós vamos pisar nessas pedras, nesses buracos, e aos poucos nós vamos conseguir escalar essa montanha. Olha que sabedoria dessa criança, porque essa lição não é sobre escalar montanhas. Esta lição é sobre a nossa vida. Eu tenho visto, acredito que vocês também, assistido a vida de muita gente, personalidades importantes, e eu confesso para vocês que eu nunca vi ninguém que obteve sucesso na vida, que venceu algo sem esforço, sem dificuldades, sem ficar livre de problemas. Olhando de longe, parece que a vida das pessoas são perfeitas, mas quando você chega perto, você enxerga os buracos e os galhos e as pedras da vida das pessoas. Na Bíblia temos vários exemplos disso, até na vida dos homens de grande fé. Talvez nós poderíamos parar para dar uma olhadinha e jogar uma luz na vida de Abraão, que foi o pai da fé. E você disse: mas como ele pode ser o pai, ou como ele chegou a ser o pai da fé? Pois eu digo para você que aos 75 anos de idade, quando todo mundo está se aposentando, ele recebe um desafio para sair da sua terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. E ele foi. E quando ele chegou lá em Canaã, ele chegou num dos piores momentos da história de Canaã, uma fome terrível, insuportável, e ele teve que fugir para o Egito com a sua família. E chegando lá no Egito, ele quase perdeu a mulher dele para o faraó, quase morreram os dois, e depois eles foram expulsos de lá. E aí, ao peregrinar pelo deserto, ele e o seu sobrinho Ló se separaram. Aí o Ló foi para Sodoma, 4 reis guerrearam contra Sodoma, levaram Ló preso, sequestrado, e aí Abraão teve que reunir 318 homens e ir lá libertar ele. Depois, passado um tempo, sua esposa Sara, ou Sarai, resolveu dar uma mãozinha para Deus, porque Deus prometeu que da descendência deles iria encher toda a terra, mas eles eram estéreis, como vai fazer isso? Então ela deu uma mãozinha para Deus, arrumou uma amante para o marido, né? Tinha lá uma escrava, e aí ele pegou a escrava, falou: dorme com ela, tem um filho com ela, e aí Deus vai cumprir a promessa que ele fez. Bom, para Agar foi pior que morar com a sogra, né? Estava morando com a mulher do homem, que ela tinha um filho, e aí virou uma confusão, e aí quando ele já era adolescente, ela teve que ir embora com o seu filho, porque não tinha como conviver mais daquele jeito.
Mas o Senhor, mesmo assim, cumpriu a sua promessa, e veio Isaque. E aí, quando Isaque já estava com os planos e os sonhos, Deus diz: vai agora lá, e você sacrifica o Isaque. Poderíamos falar sobre a morte de Sara, poderíamos falar sobre tantos outros problemas que Abraão teve, o pai da fé. Mas o ponto aqui é que ninguém está livre de problemas. Crises na vida das pessoas é a coisa mais comum. E a vida nos leva a determinadas situações em que não tem o que fazer. E a questão é: como eu vou encarar isso? Como que eu vou lidar com isso? Talvez você esteja aí me ouvindo agora e pensando: talvez isso faça um pouco de sentido quando eu tenho coragem de olhar para dentro de mim e admitir quais são os meus problemas. Então, quais são as montanhas, ou nas montanhas da vida de vocês, quais têm sido os buracos? Quais têm sido as pedras que você tem encontrado? Relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis na igreja, fora da igreja, problemas financeiros. Talvez você tenha tido perdas irreparáveis na sua família. Talvez você tenha tido perdas irreparáveis no seu patrimônio. Talvez você tenha tido perdas irreparáveis no seu casamento. Talvez você está aí perdido porque você não sabe como educar seus filhos. Talvez você esteja aí perdido porque você não sabe como ser útil e trabalhar no reino. Eu não sei quais são os buracos, quais são as pedras que você tem encontrado na sua vida, mas o que eu posso dizer para você é que Abraão teve as deles. E ele usou essas pedras como pisadas para se tornar tudo aquilo que ele representa até hoje para nós. E eu posso garantir para vocês, meu irmão, minha irmã, que como o nosso pai desenvolveu a fé de Abraão, ele também quer desenvolver a minha fé, ele quer desenvolver a sua fé. Amém? Ele quer fazer isso, além do amor, relacionamento íntimo com Ele, compromisso. Ele quer que a gente aprenda a usar as dificuldades da nossa vida a nosso favor e crescer com elas. Nós precisamos compreender como essas crises podem nos ajudar, porque elas são ferramentas que Deus utiliza para trabalhar na nossa vida. Quando você olha lá para Mateus, no capítulo 26, no versículo 47 a 56, depois você pode ler esse texto com calma, ali você vai encontrar Jesus sendo preso. Quando Judas traiu, ele estava lá, depois que ele orou a noite inteira, de madrugada, ele foi preso. E aí Jesus já estava de uma jornada de oração e questionando Deus sobre os planos que Deus tinha para ele, e que ele queria sair fora desses planos, mas ele falou: que seja feita a sua vontade. E não demorou muito até que eles vieram para prender Jesus, e Pedro, que estava do lado, sacou uma espada, não sei como que ele estava com essa espada, mas ele tentou arrancar o pescoço do soldado, ele arrancou a orelha dele, caiu no chão. Jesus foi lá, colocou ele no lugar e falou: Pedro, deixa. É isso que tem que acontecer. Se fosse o Pedro encarregado de toda a situação, Pedro teria lutado. Pedro teria escapado daquele plano de prender e matar Jesus. Porque na cabeça do Pedro não cabia ele passar por todo aquele problema e que eles estavam vivendo, e principalmente ver o seu mestre sendo preso pelos romanos. Se fosse Pedro, ele teria escapado daquela situação.
Se fosse Pedro, ele teria fugido, embora tenha sido nobre o que ele fez. Jesus disse não. Jesus disse, deixa. Isso é plano de Deus. Deixa que se cumpra o plano de Deus. Essa foi a mentalidade de Jesus. Foi assim que ele enxergou aquele momento. E isso é importante, sabe por quê? Porque aquele momento foi usado por Deus para que se realizasse a sua obra. E nós somos salvos hoje, graças a Jesus, que aceitou o plano de Deus na vida dele. Porque se fosse pelo Pedro, eles teriam escapado. E talvez nós não teríamos vida mais. Pense um pouco sobre isso. Porque muitas vezes nós queremos escapar, nós queremos lutar para que as coisas não aconteçam como Deus está trabalhando na nossa vida. Assim como Pedro, parece que as forças do mal nos levam a agir pelo nosso próprio ímpeto, né? Mas nós precisamos fazer como Jesus. Aceitar que o nosso Pai determinou. Deixar o plano dele acontecer. Mesmo que a gente não entenda. Sabe o que é isso? Isso chama-se viver por fé. Mas aí você me pergunta, tá, mas Deus tem um plano para mim também? Bom, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Ou seja, Deus preparou de antemão obras, boas obras, para que nós, cristãos, andássemos nela, praticássemos. Ou seja, o plano de Deus para nós está nas Escrituras. Quando a gente se torna discípulo, nós começamos a fazer parte do grande plano que Deus tem para a sua igreja. E esse plano está lá. E nós precisamos praticar isso. Não é isso que diz o texto? Olha Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Deus nos ama e Ele tem um plano para nós, e Ele quer que a gente se envolva nas coisas espirituais, não nas coisas desse mundo, porque nós já morremos para as coisas desse mundo, e o que Ele quer para a nossa vida está no alto, no céu, é espiritual. Veja mais um aí, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não disse em algumas coisas, mas ele disse em todas as coisas. Todas as coisas. E o que quer dizer todas as coisas? Todas as coisas quer dizer simplesmente todas as coisas. Você inclui tudo que você tem, que você imagina, e isso é o todo. E é todas as coisas que Deus usa para trabalhar para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você, e Ele trabalha usando todas as coisas, com os nossos pensamentos nas coisas do alto, porque Ele tem um plano, e nós precisamos deixar que o plano de Deus haja, se manifeste, se realiza em nossa vida. Irmãos, não existe coincidência, amém? Não existe, o que existe é providência, o que existe é Deus trabalhando em nossas vidas de todas as formas, porque Ele utiliza até as dificuldades como uma ferramenta para desenvolver a nossa fé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você se encontrar perdido, sem compreender muito bem o porquê as coisas estão acontecendo, da forma como está acontecendo, é hora de pensar: Deus não me abandonou. Simplesmente eu não estou entendendo. Simplesmente eu não estou entendendo, mas Deus não me abandonou. É como aquela história da garotinha, você já deve ter ouvido isso muitas vezes,
que estava no avião, e no meio da turbulência toda, e todo mundo nervoso, desesperado, eu já peguei alguns voos, já que eu vi a comissária preocupada e nervosa. E naquele momento eu achei que eu não ia sobreviver, porque se ela ficou nervosa e preocupada, então você imagina a gente. Mas nesse voo tinha uma garotinha que não estava nervosa e nem preocupada. Ela estava sentadinha, tranquilamente, brincando com seus livrinhos, rabiscando, e todo mundo desesperado. E quando passou a turbulência, perguntaram para ela: cadê sua família? Você está aqui sozinha? E ela disse: não, eu estou com meu pai. E cadê ele? Ela falou: ele é o piloto do avião. É isso. É sobre isso. Como se diz hoje em dia, né? É sobre isso. Quem é o piloto da sua vida? Deus está no controle. E você pode confiar. Não importa a turbulência ou a dificuldade que você passa. Deus é o nosso Pai. E Ele está no controle da nossa vida. Porque se Deus não está no controle, então Ele não tem um plano para a minha vida. Então não faz sentido sofrer. Pedro falou uma grande besteira aqui. Não faz sentido sofrer. Sofrer para quê? Sacrifício não faz sentido, não faria sentido. Nada é para ser realizado, nada é para ser vivido, e escapar seria a principal coisa. Mas Pedro não falou uma besteira. Pedro falou uma grande verdade. Uma verdade que ele mesmo viveu. Porque ele acreditava e ele estava encorajando os irmãos a acreditarem, e eu queria propor aqui para todos nós que nós podemos ficar encorajados pelo que Pedro disse, porque Deus tem um plano e Ele está no controle, e nós podemos não fugir, mas aceitar o plano dele em nossas vidas, porque Ele está trabalhando na nossa vida, e todos os problemas nada mais é do que ferramentas que Deus está utilizando para trabalhar na nossa fé. Não podemos confundir o processo com o resultado, porque os planos de Deus, Ele tem um fim com o resultado, e não com o processo. E se você está no meio do processo, você não vai conseguir entender mesmo, porque precisa esperar chegar ao resultado. Olha lá o caso do nosso irmão Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, quando ele disse que ele tinha um espinho na carne, e ele orou para que Deus tirasse, e Deus disse: não, a minha graça te basta, você vai continuar com isso. Alguns dizem que é malária, outros dizem que era o tipo de doença, não importa qual era o problema, era um problema que ele não queria estar vivendo, e ele queria escapar daquele problema, mas Deus disse: não, você vai continuar com ele. O que falar do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Hebreus 5, versículo 7 a 10, que diz que ele aprendeu a ser obediente através do sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu através do sofrimento a ser obediente, ou seja, o sofrimento nos leva à glória, a vergonha nos leva à honra, a fraqueza nos leva ao poder. É assim que Deus trabalha na nossa vida, amém? É assim. Agora, se escapar é o nosso lema, então nós vamos perder muitas bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer, porque nós somos orientados por este mundo, a qual Satanás é príncipe, a fugir da dor e buscar o prazer. Nós somos orientados a fugir dos problemas, das dificuldades, e buscar aquilo que é cômodo e é bom e é gostoso, sabe? Que uns fogem bebendo, outros se drogam, outros abandonam as suas responsabilidades na sua família. Olha, irmãos, eu fiz uma pesquisa leve aqui. Você sabe que tem grupos de autoajuda para pessoas que fogem da sua realidade? Por exemplo, que comem demais, CCA, fazem sexo demais, o DASA, fazem compra demais, CCA, pessoas que
perder o controle sobre a sua vida, sobre a ira, Neuróticos Anônimos, NA, além do AA, Alcoólicos Anônimos, Alanon, Família de Dependentes, Alatim, Jovens Dependentes, AE, Amor Exigente, CA, Ciumentos Anônimos, CODA, Codependentes Anônimos, DA, Devedores Anônimos, EA, Emocionais Anônimos, FA, Dependentes de Nicotina, IA, Introvertidos Anônimos, Tímidos, né? JA, Jogadores Anônimos, MADA, Mulheres que Amam Demais, NA, Narcóticos Anônimos, dentre outros. Enfim, irmãos, o que tem de pessoas que estão fugindo através de tantas coisas que deixa a nossa vida totalmente desequilibrada. E a verdade é, não podemos crescer em amor, não podemos crescer em fé, não podemos crescer em paciência, não podemos crescer em bondade, que são os frutos do Espírito Santo, se nós vivermos escapando para essas coisas. Nós precisamos encarar este princípio. Deus tem uma ferramenta nas suas mãos para trabalhar na sua vida e te levar a ser tudo aquilo que Ele planejou. E isso chama-se dificuldades, sofrimento, crises. Como Pedro disse, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Amém? E por fim, eu gostaria de ler um texto de um levita chamado Asaf, um músico levita da época de Davi. E ele fez uma grande revelação, chamando as pessoas para adorar a Deus, lembrando de tudo que Deus fez por eles, e que muitos não valorizaram e escaparam do plano de Deus, mas Deus tinha um plano para eles, e ele diz lá no capítulo 81, versículo 10 a 16, eu sou o Deus, o seu Senhor, que eu tirei da terra do Egito, abra sua boca, e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir seus próprios planos. Porque Deus tinha um dele, mas eles não quiseram. Então eu entreguei para os seus próprios planos. Mas se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu os satisfaria. Você já imaginou? Mel saindo de rochas? Já pensou nisso? Mel saindo das rochas. Sabe por que Deus não removeu muitas rochas da sua vida? Adivinha? Porque Ele tem um mel nessa rocha. Amém? Quando eu paro para pensar na minha própria vida, eu vejo que as melhores experiências que eu já tive, os melhores aprendizados que eu já tive, o desenvolvimento da minha vida espiritual veio através das rochas que Deus colocou na minha vida. Minhas maiores vitórias foram conquistadas nas rochas. E olha, essa verdade, ela é clara na vida de muita gente. Veja José, lá do Egito, primeiro-ministro do Egito, a qual o plano de Deus se realizou através dele. Também, ele não parecia ter mais nada além de rochas
na sua vida. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, tentado pela esposa do rei, foi preso sem motivo algum, esquecido no cárcere por mais de 2 anos. Olha a vida de Davi, o grande rei Davi. Se tornou rei, mas antes ele teve que fugir de Saul, morou em cavernas, foi humilhado, viveu como um mendigo, louco e até fome passou. Só não passou porque ele transgrediu a lei e foi lá e comeu os pães que estava no tabernáculo, que ele não podia, que só os sacerdotes poderiam comer. Mas ele não passou fome por causa disso, porque até fome ele quase passou. Antes de se tornar o grande rei, ou seja, ambos acharam o seu mel, amém? Acharam, obedecendo, deixando realizar neles o plano de Deus. E olha, irmãos, talvez você esteja aí encostado em uma rocha dessas, confuso, mas eu digo para você, peça para Ele mostrar o que Ele quer para a sua vida. E você vai ver o mel saindo das suas rochas. Jesus, casa pobre, nunca teve nada para chamar de seu, raça rejeitada, subjugado pelos romanos, mas ele sempre fez o bem, sempre fez o bem, sempre suportou tudo. Curou um aleijado no sábado, foi chamado de rebelde. Perdoou pecadores, foi chamado de traidor. Jantou com Levi, foi chamado de glutão e beberrão. Expulsava demônios, foi chamado de Beelzebu, mas ele nunca escapou. Amém? Nunca escapou. Ele sempre viu o mel saindo das rochas dele. E eu digo para vocês, meus irmãos, com todo o carinho e respeito e amor que eu tenho por vocês, se você vai vencer como Jesus também venceu, nós precisamos seguir o seu exemplo. Amém? Fique aí, fique firme. E nós vamos ver o mel saindo das nossas rochas também. Amém? Que Deus nos abençoe.